Olá, turma linda! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Então vamos para mais um momento de sabedoria de viver. Para quem não me conhece, sou Rosemary Chionha, trabalho com o ser humano há mais de 20 anos. E a ideia desse canal é trazer para vocês momentos de reflexão, momentos de parada para olhar para vocês, né? Sabedoria de viver. Sabedoria significa saborear. E a minha ideia é que esses vídeos ajudem vocês a cada vez mais a se conhecerem. E assim, conhecendo melhor o outro, melhorando os relacionamentos e conseguindo saborear melhor essa vida. Certo? Muito bem, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre esse livro, Memórias da Célula, de Paul Pearson. Falar sobre ele, falar um pouquinho sobre Rupert Sheldrake, não sei se vocês já conheceram, ele fala muito sobre também o campo morfogenético. Quero falar um pouquinho com vocês sobre Jung, falar um pouquinho sobre a fenomenologia, né, um termo que Bert Hellinger usava muito quando ele falava sobre as constelações familiares, né? Bom, por quê? Por que eu quero falar tudo isso? Quando a gente fala das constelações familiares, a gente usa muito esse termo fenomenológico, né? Tanto na grupo quanto na individual, as pessoas elas acessam um campo de informações. Então, na hora que ela acessa esse campo, ela acessa emoções, sentimentos, palavras, às vezes comportamentos que não são dela. E aí muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, Rose, mas como é interessante isso, né? Eu estava me sentindo bem e de repente quando eu entrei no campo da constelação, eu comecei a ter tal sintomas, tal características, né? Quando a gente faz na individual também, onde a pessoa que está no individual toca todos os personagens, né? Ou entra fisicamente no papel de todos eles, acaba sentindo também. Cada um tem uma emoção própria, cada um traz uma características, né? Uma característica. E aí a gente usa isso para poder perceber como que cada um interage com o outro. E por que tudo isso, né? Quando a gente para pensar na nossa vida, é importante a gente parar para refletir sobre quais são as interferências, né? O que faz com que eu seja quem eu sou? Quando eu paro para pensar sobre a vida, o quanto o lugar onde a gente nasceu interfere, a família onde a gente nasceu, o que foi ensinado como pode, como que não pode, certo, errado, né? Se a gente tivesse nascido na Índia, teriam outros comportamentos, outras características. Se tivesse nascido no Egito, se tivesse nascido na Austrália, no Sul, na China, no Japão, quando a gente para olhar para todos esses países, para todas essas etnias, para essas populações, a gente percebe que cada um traz as suas características, né? E aí trazer a percepção do quanto a gente repete padrões. O quanto dentro de uma família, dentro de uma sociedade, a gente repete padrões. Quando a gente percebeu isso na constelação familiar, Bert, ele fala muito que isso é o fenomenológico. A gente acessa esse campo energético que eu não sei como ele funciona, mas ele funciona. Então é o fenômeno. Eu não sei explicar, mas ele acontece. E aí, trabalhando com as constelações, eu comecei a perceber e falar, nossa, como é incrível, como é forte isso, como acontece mesmo. E em uma das aulas com a Cristina Cairo, na Escola de Linguagem do Corpo, ela falou do Paul Pearson, ela falou desse livro e da experiência que ele fez, né, das pesquisas que ele fez e que ele relata nesse livro. E aí fez todo sentido, e aí eu consegui conectar todas as coisas. E aí esse fenomenológico, ele começou a ter nome, e a gente começou a entender de onde vem. A pesquisa do Paul Pearson, ela é muito interessante e ela é muito também, no meio acadêmico, gerou muito ruído, né? Porque ele está trazendo algo inovador, algo que a gente não vê, mas que a gente sente.
Então, o Paul Pearson, ele fala de uma energia que tem no nosso coração, dessas informações que a gente carrega nesse coração e da força que esse coração tem em se comunicar com os outros. E é muito interessante, porque a gente está acostumado a acreditar, a aprender que quem comanda tudo é o cérebro, e como agora o coração, não é? Então, tudo isso é muito novo e acaba criando pessoas que não acreditam, pessoas que duvidam, e tudo bem, é natural. E ele conta até mesmo que no início do século XIX, quando começou a falar sobre bactérias, quando começou a falar sobre isso que a gente não vê, mas que interfere, que causa as doenças, no começo o meio acadêmico também achou muito estranho. Imagina, como pode? Não, a gente não está vendo, né? Até que as pesquisas elas foram avançando, a tecnologia foi avançando e hoje é comprovado. Hoje a gente sabe que existem as bactérias, os vírus, que a gente não vê, mas a gente sente. Quando a gente para pensar no nosso mundo tecnológico hoje, Wi-Fi, pensando agora como eu estou gravando esse vídeo, pensando agora no rádio, são ondas, é parte energética que é traduzida através desses aparelhos. Olha que louco, eu não estou vendo, eu não vejo a informação, mas a hora que eu ligo um celular, a hora que eu sintonizo um rádio, eu ouço uma estação específica. Ou seja, todas essas informações elas estão aqui nos atravessando, a gente não está vendo, mas a hora que eu tenho um aparelho que recebe isso e que consegue codificar isso, eu tenho a imagem, eu tenho o som, eu tenho o sinal do aparelho, que eu consigo falar com uma pessoa que está em outro país, em distâncias muito grandes. Mas olha que louco, essa energia não tem distância. Olha as distâncias que isso alcança, né? E aí o Paul, ele fala que ele passou por um tratamento de câncer e antes de ser detectado que ele tinha câncer, ele sentia, ele falava que o coração dele dizia que tinha algo de errado. E ele ia nos médicos e os médicos não entendiam porque eles faziam os exames e não encontravam nada. Mas ele sentia uma angústia, ele sentia no coração dele que tinha alguma coisa de errado e que ele estava morrendo. Até que depois de tanto insistir com os médicos, eles foram fazer um exame e aí eles perceberam que sim, ele estava com câncer. E aí começou todo o tratamento dele, né? E é muito interessante porque o Paul, ele descreve como foram essas etapas e até mesmo ele conversando com o coração, e ele diz que o coração dele falava para ele que sentia que ele estava recebendo energia e informação das pessoas que amavam, das pessoas que estavam rezando, emitindo reiki, com pensamentos positivos sobre a recuperação dele. E assim ele se recuperou e aí ele começou a pesquisar sobre isso, né? E ele começou a pesquisar na área de transplantes. E aí tem toda a história, é importante, se vocês puderem, leiam esse livro, ele é muito interessante, ele amplia a nossa visão de mundo, a nossa visão sobre nós e sobre o outro. Bom, nas pesquisas que ele fez, eu quero falar de 2 casos e que eu achei muito interessante, né? Onde ele estava numa palestra, dando uma palestra, falando sobre a pesquisa dele, sobre essas informações que o coração traz, a sabedoria do coração. E uma psicóloga começou a chorar na plateia e ela pediu para falar sobre um relato dela. E ela conta um relato que ela estava atendendo uma menininha, se eu não me engano, de 8, 9 anos, aonde essa menina ela recebeu um transplante de uma menina de 10 anos que havia sido assassinada, e que doou o coração para ela. E essa criança, depois da doação, ela começou a ter pesadelos e acordava todas as noites chorando, e ela dava características do assassino da doadora dela. E aí a mãe levou para essa psicóloga para ela começar a fazer o tratamento, e aí a menina trazia com tantos detalhes as informações que elas resolveram ir até a polícia. Fizeram um retrato falado, a menina deu todas as descrições da arma que ele usou, da roupa que ele usou, do lugar que a outra menina tinha sido assassinada, e eles encontraram o assassino. Não é de arrepiar essa história?
E aí ele conta vários relatos de pessoas que receberam transplante e aí a partir desse transplante começaram a desenvolver características que era do doador. Ele conta uma outra história muito interessante, né? Geralmente as famílias elas não se conhecem, né? Por motivos óbvios, porque tem dor ligada a isso, né? E aí essas famílias elas aceitaram participar da pesquisa. E aí na pesquisa eles marcaram um lugar para se encontrar e tava lá o Dr. Paul com a mulher do doador, ou a mulher do rapaz que doou o coração, né, a esposa dele. E a família que recebeu o coração já estava atrasado para chegar no encontro. E aí o Paul falou, olha, vamos embora, eu acho que eles não vêm. Mas ela falou, não, espera, porque eu tô sentindo, eu sei que o coração dele tá aqui por perto. E aí eles esperaram mais um pouco e não deu meia hora, chegou essa família, né? E que era o rapaz que recebeu o órgão com a mãe dele. E aí, a hora que eles chegaram, naturalmente, a mulher se emocionou bastante, a esposa do doador pediu para colocar a mão no coração dele, né? E aí ele deixou, e ela colocou a mão no coração dele, e muito emocionada, ela falou, meu amor, tá tudo supimpa. Quando ela falou isso, a mãe do rapaz achou estranho e falou, por favor, me explica o que é essa palavra supimpa. Porque ele nunca havia dito essa palavra antes. Essa palavra não faz parte do nosso dialeto, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Me explica o que de acho que é essa palavra supimpa. Porque quando ele voltou da cirurgia, foi a primeira palavra que ele disse. Aí ela se emocionou, e aí ela contou que todas as vezes que eles brigavam, todas as vezes que tinha alguma discussão, quando eles faziam as pazes, um colocava a mão no coração do outro e perguntava, tá tudo supimpa, meu amor? E aí o outro respondia, tá tudo supimpa. Não é doido isso? E não é lindo isso de perceber o quanto é passado essas informações? Mas calma, porque às vezes tem pessoas que falam assim, meu Deus, mas e agora? Né? Então eu estou recebendo essas informações dos meus antepassados, porque eu recebo isso através, foi descoberto que é através dos leucócitos que a gente recebe essas informações, né? E então eu recebo essas informações, recebe. Isso é natural. Por isso que quando a gente vai para uma constelação, por isso que quando a gente percebe os padrões que se repetem, agora a gente já sabe que a gente recebe as características não só físicas dos nossos pais, né? Através do DNA, através da cor do cabelo, altura. A gente não recebe só essas informações físicas, a gente recebe as informações emocionais também. E aí isso é interessante, porque daí começou a fazer sentido. Eu via isso acontecendo ali dentro desse campo fenomenológico, os padrões se repetindo, mesmo que você não tivesse conhecido fisicamente os seus avós, bisavós, tataravós. Mas você recebeu essa informação através das suas células. E aí acabando a replicar essas experiências. Interessante, não é? Jung já falava sobre isso. Jung já falava que existia um inconsciente familiar e um inconsciente coletivo. Ou seja, existia uma informação aonde a gente seguia dentro dessa informação, desse padrão, né? Repetindo padrões, tanto dentro da família quanto dentro da sociedade, dentro dessa estrutura coletiva. O Dr. Rupert, ele também fala sobre esse campo morfogenético, né? Onde foi percebido através de experiências, primeiro com animais, e aí depois percebendo isso com os seres humanos, que existe algo que eu não vejo, mas que eu sinto, e eu acabo repetindo padrões. Calma, que daí a gente fala assim, então agora, Rose, como é que eu faço? A culpa é dos meus antepassados, a culpa é porque eles fizeram errado e agora eu tô carregando esse fardo. Parou, para tudo. A gente já sabe pelas leis herméticas, pelas leis universais, que semelhante atrai semelhante. É vibração,
é onda, somos vibrações, né? Somos onda, somos energia. Então, ninguém nasce na família errada. Se eu nasci naquela família é porque eu vibro na mesma, com aquela família. E aí, como eu faço, Rose, então, para sair disso? Conheça-te a ti mesmo. Então, através de você se conhecer, através de você começar a parar agora conscientemente e perguntar, poxa, eu gosto disso, eu quero isso, o que eu escolho conscientemente? Através de terapias, através de estudos, o quanto mais você se conhecer, o quanto mais você se trabalhar, você consegue sair dessa repetição. E aí a gente faz o inverso. Poxa, se eu estou melhorando, se eu estou evoluindo, se eu estou aprendendo, todos que estão conectados comigo também crescem, evoluem e aprendem. Porque é mão dupla, né? Não é mão única, é vai e vem. Então, olha que interessante isso. O quanto mais você muda, você ajuda a reverberar isso em todo o teu sistema. Que é tudo que a gente trabalha nas constelações. É entender qual é essa repetição, entender aonde está interligado dentro das 3 leis para a gente poder encontrar um novo caminho. E aí, a hora que eu mudo, meu sistema começa a mudar. E aí, se eu já trabalhei esse padrão, o futuro, né, os meus descendentes, eles já têm um novo padrão, já mudou, já estão melhores, já evoluíram um pouco mais também. Interessante, não é, gente? Então, é importante parar para pensar também, quando a gente fala em relação a esses órgãos que você recebeu, né, os transplantes, as informações que a gente recebe da nossa família, a gente troca essa informação também, a gente recebe essas informações também, através dos leucócitos de quem a gente beija, de quem a gente fica, de quem a gente se relaciona, né? Porque tem trocas de fluidos. E aí você acaba também assimilando isso. Uau! Você fala, Rose, e agora? Então, olha que interessante. Nós estamos conectados, estamos todos conectados. E aí a gente consegue sentir o que o outro sente. A gente consegue acessar esse campo do outro também. Mas o importante é saber que quando eu mudo, o outro muda também. E esse canal, a ideia é essa, que vocês tenham consciência do que acontece com vocês. Tenham consciência, desperte, para que a partir de agora vocês comecem a fazer escolhas conscientes. Comecem a cuidar de você, parar para pensar o que eu quero, o que eu não quero. Poxa, eu estou seguindo um padrão, mas eu quero mudar esse padrão. Como que eu mudo esse padrão, Rose? Fazendo terapia, fazendo reprogramações, né? Através da PNL, fazendo constelação familiar, se conhecendo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A ideia é para vocês pararem para refletir. Se vocês quiserem, pesquisem sobre essas pessoas que eu falei, né? Na constelação familiar vai ter uma formação agora, onde a gente vai estudar profundamente sobre tudo isso. E através da formação, vocês vão se trabalhar muito dentro dessa formação para quebrar esses padrões, para transformar esses padrões, para poder mudar, né? Começar a seguir agora no que vocês desejam. E também tem um convite para fazer para vocês. Dia 17, agora, sexta-feira, eu vou fazer uma palestra lá no Instituto de Linguagem do Corpo e Psicanálise da Cristina Cairo, onde serão 2 horas de palestras, onde eu vou aprofundar um pouco mais, falando sobre as 3 leis da constelação, falando um pouco sobre a linguagem do corpo, né, a egípcia, que mostra pra gente que todas as nossas doenças, os nossos problemas, tudo que nos acontece está ligado às nossas emoções e como a gente também reverter isso. Então, dia 17, agora sexta-feira, às 17 horas, será totalmente online, não é? Então, eu vou deixar depois o folderzinho com o telefone, é só vocês se inscreverem. Tá um valor, assim, super bacana, é um valor mesmo para que vocês possam ter esse momento para parar, para se olhar, para refletir. E aí a ideia no final da palestra é eu fazer um exercício rápido com vocês, mas que vai ajudar bastante já a começar a se centrar. Tá bom, gente?
Então é isso, beijos no coração. Se puderem, deixem os seus comentários, o que vocês acharam, dúvidas. Vou responder com todo carinho, com todo amor. Se puder, se gostaram, deixa o seu like, isso é importante. A quantidade de likes, a quantidade de inscrição, isso ajuda o YouTube a divulgar mais para mais pessoas, né, esse vídeo. Então, se vocês puderem me ajudar nessa minha missão de levar a informação, de divulgar sobre o ser humano, sobre você, para melhorar o mundo, o planeta, eu agradeço. Então, quem não se inscreveu ainda, se gostou, se inscreve. E se puder me ajudar a compartilhar com mais pessoas, eu agradeço. Muitos beijos no coração e trazendo agora consciência. O que você quer, para se perguntar o que eu quero fazer. Será que eu gosto disso? Será que eu não gosto daquilo? Começar a trazer para consciência agora o você, o que é importante para você. Tá bom? Beijos no coração de vocês e até semana que vem.